Boa noite, queridos. Estamos ao vivo para nossa live Lidando com a Ansiedade à Luz da Bíblia. Essa vai ser a nossa segunda live sobre o tema com o Dr. Jonatas Leônio. Sejam todos muito bem-vindos. Desde já eu oro ao Senhor para que seja uma bênção para a sua vida essa live. Eu convido você a convidar outras pessoas para estarem conosco também. Eu vou colocar o celular aqui no modo não perturbe para não entrar uma ligação e travar a live. Doutor Jonatas já entrando, já aceitei. Amigo, manda de novo. Ah, pronto. Meu amigo, boa noite. E aí, meu amigo, boa noite. Eu Como é que também, você tá? Já amigo. tava com Que saudade bom já. estar aqui com você de novo. Mais uma vez, já agradeço muito. Como é que você está? Eu tô bem, graças a Deus. Melhor agora, como diria meu amigo Saulo Daniel, que é seu amigo Muito também, melhor. tô muito melhor do que mereço. E tô melhor do que tava até um É a minuto atrás, graça sabe? de Deus, né, que nos faz estar muito melhores do que nós merecemos. Gente, essa vai ser a nossa segunda live sobre o tema Lidando com a Ansiedade à Luz da Bíblia. A primeira live está salva, está aqui no meu feed, você pode assistir, foi uma bênção e vai ser muito edificante para a sua vida. E também está no meu canal do YouTube, se você clicar no link aqui na bio, tem um link para o meu canal do YouTube, está lá a live completa para você compartilhar com outras pessoas também e vai ser uma bênção para você. Gente, na primeira live a gente se focou na, na meditação, na qualidade da informação que entra em nossa mente, no se debruçar sobre a palavra, no deixar a palavra entrar em nosso coração. Inclusive, a última live, amigo, me inspirou muito para pregar. E eu preguei ontem na igreja uma mensagem muito preciosa sobre a parábola do semeador. Vou compartilhar contigo aqui quando acabar a É, live. Vou mandar para você dar uma olhadinha, porque eu cito você lá na pregação manda. também. E foi muito boa a live. Aquela sua fala sobre a terra pisada, aquilo me tocou profundamente e gerou vida, né? Aquela inspiração gerou vida para a igreja ontem. Glória a Deus pela sua vida. Me manda hoje ainda que eu vou assistir. Não precisa nem mandar, eu já sei onde achar. Que Já. coisa boa, coisa Eu boa. vou achar A gente estava. Oi? lá no Tá no canal, né? canal, tá no canal da igreja e Eu tá no sou um meu convite. também. Acho que tá no meu, acho que já lançaram no meu também, Legal. eu acredito. Se não tá, tá na igreja, no da igreja. É, amigo, a gente falou bastante sobre esse poder único da palavra de Deus, né? Esse poder único da palavra de Deus de ir na divisão da alma do espírito, de transformar as nossas vidas. E essa palavra de Deus inspirada, que nos ajuda a combater a ansiedade, que cura a ansiedade no nosso coração, né? Essa boa palavra que cura, que restaura, ela também nos dá diretrizes comportamentais. Ela nos ensina um Hum. modus vivendi que é um modus vivendi não ansioso, é um modus vivendi não dominado pela ansiedade, porque uma coisa muito preciosa que você colocou na última live foi que é natural brotar a ansiedade, porque é até um dispositivo instalado em nossa alma para nos mover, muitas vezes, para gerar uma expectativa, mas não é bom ser dominado pela ansiedade, como o Salmo 94:19, que nós lemos aqui na live passada. Então, amigo, você crê que existe um estilo de vida à luz da palavra que é saudável e que, lógico, toca em várias áreas das nossas emoções, da nossa psique, mas que também nos ajuda a vencer a ansiedade? Sim, sem dúvida. Eu chamo esse estilo de vida, claro, é o estilo de vida de Cristo, mas eu tenho chamado esse estilo de vida de estilo de vida do jardim, né? Até cientificamente falando, tudo que
a ciência aponta para uma boa qualidade de vida. E hoje a gente fala muito dentro da medicina sobre essa medicina do estilo de vida, sobre o estilo de vida como o principal medicamento, o principal recurso de saúde que a gente tem. E quando a gente está falando de ansiedade, a gente também está falando de saúde, né? Então, viver a partir de um estilo de vida alinhado com a criação, alinhado com o que Deus nos criou para viver, transformado, redimido, para sermos submissos e rendidos ao que o Senhor nos fez para viver, é sim um remédio poderoso. Eu creio muito que o principal remédio que nós podemos hoje desfrutar e experimentar é um estilo de vida redimido. É um estilo de vida filhos de Deus, é o estilo de vida para o qual Deus nos Coisa criou. É viver como maravilhosa. É bom a gente bater esse ponto aqui. Porque isso é muito similar ao que acontece também em outras áreas da nossa saúde. Por exemplo, se nós queremos ter um peso adequado, não estar acima do peso, ter índices glicêmicos controlados, não basta só ficar tomando remédio. A gente não pode, eu vou comer mal, eu vou dormir mal, não vou me exercitar e vou me encher de remédios para controlar. O melhor remédio seria ter bons hábitos, né? Exato. O melhor medicamento que existe é o comportamento. Olha que frase, o melhor medicamento é o comportamento. Você já postou essa frase? Posta essa. Não postei, não. Eu postei uma vez que é muito verdade, que a saúde habita nos nossos hábitos. Coisa né? boa. É bem parecida. Hábitos e, de fato, os nossos hábitos, eles revelam, eles expressam quem habita em nós. Né? Então, esse estilo de vida, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós lidamos com a forma como a gente come, como a gente dorme, como a gente contempla, se relaciona com a natureza, ou como a gente se relaciona com o próximo. E é viver Cristo. É viver Cristo. Cristo é o verbo, e o verbo é uma ação, é um comportamento, é um estilo de vida, né? Então, eu acho que cada vez mais Deus vai ampliando e expandindo a nossa mente, renovando o nosso entendimento para a gente, de fato, Ele quer santificar espírito, alma e corpo. E está tudo conectado, né? Está tudo conectado. Até o texto de Provérbios 15, 13, nós estamos falando de ansiedade, né? O texto de Provérbios 15, 13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto, ou seja, o que acontece aqui no seu interior se exterioriza a partir de uma fisionomia, a partir de doenças psicossomáticas ou de curas psicossomáticas também, porque você vai melhorar. O coração alegre é bom remédio. Porém, a continuidade do texto diz que o coração abatido oprime até o espírito, ele sufoca, ele aperta, ele também prejudica. Então é tão importante a gente ter essa visão inteira de que o Senhor se preocupa com a forma como a gente vive, com a forma como come, com a forma como dorme, se relaciona com as redes sociais, que foi o que a gente falou bastante na semana passada, e aí penso que isso talvez tenha um pouco a ver com aquilo que o apóstolo Paulo diz, que quer comam, quer bebam, ou quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E isso tem tudo a ver com ansiedade. Porque a ansiedade, eu gosto de dizer que tem 3 tipos de ansiedade. Tem uma primeira ansiedade, que é essa emoção natural, humana, que é um dispositivo de proteção e que todos nós teremos de forma automática e que não é um problema. É uma emoção que é natural, que faz parte da nossa natureza. Há um segundo tipo de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade, e que esse vai demandar alguns cuidados profissionais,
psicoterapia, tratamento medicamentoso e comportamento. E existe um terceiro tipo de ansiedade, que é um estilo de vida. Que é um estilo de vida desconfiado, é um estilo de vida, de certa forma, insubmisso, é um estilo de vida independente, que tenta controlar tudo e que, inevitavelmente, vai atrair muitos problemas para si. E quando eu vejo a Bíblia falando de ansiedade, ela está falando muito, muito, muito incisivamente com relação a esse estilo de vida independente, a essa tentativa de controlar e de não se submeter à soberania, ao governo, ao controle do Senhor. Então, estilo de vida foi o ponto de partida, sim, talvez, o ponto mais importante para a gente entender e falar, peraí, meu estilo de vida revela a vida, revela Cristo, ou meu estilo de vida tem revelado ansiedade, tem revelado controle, tem revelado Muito bom. insubmissão, né? Gente, boa noite a todos que estão entrando. A gente vai falar, a gente não vai ficar só na superfície, a gente vai falar de fato qual é esse estilo de vida saudável. Qual é esse estilo de vida que nos ajuda a não viver sob a tirania da ansiedade. A gente vai falar agora, a gente vai entrar agora nele. Eu nunca posso garantir que vai ficar salva a live. Ela pode cair e a gente perder tudo. Isso acontece no Instagram. Então fica com a gente aqui, não sai. Investe esse tempo. Não fica ansioso com muita coisa agora. Escolhe a melhor parte. Fica aqui conosco. Eu não sei se vai ficar até o final. E ficando aqui ao vivo, você interage com a gente, ainda é mais gostoso. E outra coisa, manda o aviãozinho para quem você quer bem, porque esse conteúdo vai fazer bem a todos que ouvirem. Até aqueles que não têm tanta fé. Quando ouvirem o que a gente vai falar agora sobre esse estilo de vida à luz da palavra, serão abençoados. E, amigo, antes de a gente entrar no estilo de vida, eu estou até repensando, porque quando eu falo sobre ansiedade, eu gosto muito de usar a expressão remédios bíblicos contra a ansiedade. Mas parando para pensar melhor, o que eu ensino não são tanto remédios, mas são comportamentos de fato. São hábitos. É um modo de viver. Né? Como eu gosto, para ficar bonitinho, a gente fala em latim, um modus vivendi. que é saudável, que nos leva a esse lugar de paz, esse lugar de satisfação, essa harmonia, essa shalom tão preciosa. Né? Então vamos lá. Vamos entrar aqui em alguns tópicos, amigos, que eu vou sugerir. Se você também quiser sugerir outros e complementar, por favor, faça isso. E eu tirei algumas coisas do Sermão do Monte. É impressionante como o principal sermão de Jesus, ele tem a ansiedade como um dos temas centrais. Jesus, no seu principal sermão. Inclusive, eu fiquei imaginando a gente juntos meditando no Sermão do Monte, lá no Monte do Sermão, na Galileia. Eu fiquei sonhando com isso, mas esse sonho não morreu. Não vai ser... Mas no ano que vem você nem Em nome de Jesus. Esse ano eu vou ter a alegria de ter o Saulo Daniel comigo. Né? Lá a gente vai junto, Saulo Daniel. E quem sabe ano que vem a gente vai junto com o Saulo também. A gente vai fortalecendo, né? Esse tempo precioso lá. E no Sermão do Monte, meu amigo, olha o que Jesus diz em Mateus 6,34. Ele fala assim: portanto, não se preocupem com o amanhã. Preocupar é estar ocupado antes da hora. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Então, Jesus nos ensina a nos concentrar no momento que estamos vivendo, no dia que estamos vivendo. É interessante isso porque quando a gente lê o Pai Nosso, e o Pai Nosso ele parece ser um modelo de oração diária, tanto que Jesus ensina a pedir o pão de cada dia hoje. Ele não manda pedir o pão da semana, mas cada dia pedir o pão de hoje. E a ideia é, todos os dias eu vou a Deus e acredito num Deus que vai prover o meu dia, que vai abençoar o meu dia, que vai me dar direção para hoje.
Um Deus que não quer que eu acumule o maná para amanhã, mas que derrama o maná, derrama o pão, a direção que eu preciso para hoje. Deus parece, na Bíblia, trabalhar muito assim com o ciclo do dia, né? Se concentra no hoje, atenta para o hoje e se concentrar no hoje é um livramento da ansiedade que tanto nos puxa para amanhã, não é verdade? Hoje a ciência vem, enfim, a medicina, a psicologia, vem falar do conceito de mindfulness e de uma atenção plena e de estar presente no presente e achando que estão inventando alguma coisa, né? Achando que estão propondo um tratamento novo, ó, faz bem, tem evidências científicas muito robustas de que estar presente no presente e desfrutar do presente vai te fazer bem, vai melhorar a ansiedade, vai te fazer viver uma vida mais feliz, uma vida com mais gosto, né? E aí é interessante porque o que Jesus está propondo, né, de, ó, viva o hoje. O presente é um presente que você pode abrir, desfrutar, e quem desfruta mais vai se frustrar menos, né? E quem sentir mais o gosto vai sentir menos desgosto. Você viver, parece-me que o que Jesus estava dizendo é assim, ó, a, a criação é dotada de limites e os limites de Deus são proteção, não são privação. E a cabeça que a gente tem, a nossa estrutura psíquica, ela tem o limite de um dia. Ela tem o limite do dia chamado hoje. E aí, por isso eu acho até, e aí me perdoe se eu estiver errado, e aí você me corrija também se eu estiver errado, porque até o nosso conceito do que é eterno, a gente acha que o eterno, de repente, é um futuro que não tem fim, né? Mas me parece que a ideia do eterno tem mais a ver com um hoje que nunca acaba, né? É sempre o hoje, né? É viver o hoje de forma tão plena que nem tem ontem e não tem amanhã, porque não haverá lua nem sol. E são lua e sol que dão essa ideia do ontem e do amanhã, né? Então, é Deus querendo chamar a nossa atenção mesmo para o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele, porque esse é o dia, né? Eu acho tão interessante também no Salmo de Moisés, quando Ensina-nos. ele Salmo 90. ensina-nos a contar os nossos dias. Então, é o hoje, cara. É o quanto de hoje que você conseguiu contar, né? Quantos hoje você conseguiu Quão desfrutar. intensamente eu estou vivendo hoje, o quanto que eu estou saboreando. Não é quão longa é a minha vida, é quão intensa ela é, quão saborosa ela é, o quão profunda ela é. E, amigo, isso é uma coisa muito profunda, isso é tão profundo que é difícil traduzir em palavras. Isso é uma coisa que tem que ser experimentada, vivida. A gente tenta traduzir isso em palavras, mas precisa ser vivido, isso precisa ser experimentado. O colocar o coração no agora e no hoje, quando você aprende a fazer isso, a sua vida ganha uma qualidade inexplicável, né? Inexplicável. E quando... tem uma questão na Bíblia que é interessante. A Bíblia às vezes usa a morte, não, o sono como eufemismo para a morte, Uhum. né? Então, Paulo fala, os que dormem, na verdade, são os mortos. Porque na tradição judaica, sono e morte são bem parecidos, tem o mesmo conceito. Tanto que tem uma oração judaica que eles fazem de manhã. Parece que está no The Chosen isso. De manhã eles falam, eterno, eu te agradeço por me devolver a alma. É como se eles tivessem morrido no sono e ressuscitado de manhã. E a ideia é essa, a ideia é o que eu tenho é hoje, a minha vida é hoje. Eu não tenho nenhuma garantia, o passado já foi, eu não tenho mais como voltar para ele. O futuro é uma incerteza, o que eu tenho de fato é hoje. Por exemplo, o que é que Diogo tem de fato agora? Eu tenho de fato
Dr. Jonatas, meu amigo aqui diante de mim nessa live, essas pessoas queridas aqui junto com a gente, e é o que eu tenho nesse momento. Então, o meu coração tem que estar aqui, a minha emoção tem que estar aqui, o meu raciocínio tem que estar aqui, para que eu viva isso da maneira mais poderosa possível, porque só assim, quando esse momento passar, ele não será um arrependimento, mas ele será uma memória positiva dentro de mim. Porque o que é o arrependimento, se não o não ter vivido o presente da melhor forma? Meu Deus. O não viver o presente da melhor forma gera uma frustração com todos os tempos, porque eu antecipo o futuro antecipado também se torna doloroso e não aproveitado, porque é um futuro sobre o qual eu tenho expectativa demais, ansiedade demais. Quando ele chega, ele é sem graça, porque ele não valida toda a expectativa é carga demais o futuro. É como se abrir e assim, eu boto tanta carga no futuro e quando ele chega eu disse, nossa, era isso? Eu esvaziei ele. Eu esvazio o meu futuro, né? E o passado fica sabotado porque o meu coração não está nele, o meu presente fica sabotado porque o coração não está nele, e o passado será um passado de arrependimento porque o meu passado é o presente que eu vivi, né? É o meu ex-presente, não é verdade? Então daqui a pouco essa live vai acabar. E se eu não tiver dado o meu melhor aqui, vivido ela da melhor forma, desfrutado desse momento, dessa companhia, isso vai virar um arrependimento. Então, o que acontece, por exemplo, em velórios? Isso é muito comum. A gente vê uma pessoa amada ali e muitas vezes sentimos culpa, tristeza, porque você pensa, nossa, naquele dia eu poderia ter dado um abraço melhor, poderia ter dado um beijo mais intenso, poderia ter perdoado antes, poderia ter dito a ele, dito a ela o que eu sentia. Mas por que eu não fiz? Porque o meu coração não estava ali. Eu estava pensando em sair depois, eu estava pensando no que ia acontecer depois, eu estava com pressa para alguma coisa. Por não estar totalmente ali, eu não vivi aquele momento com tudo. Então, quando chega o futuro, o presente que virou passado, vira arrependimento. Meu Deus. Sabe que você estava falando e eu lembrei que teve um tempo atrás, eu estava numa época um tanto quanto estressante no trabalho, trabalhando em uma outra função, não era o que eu faço hoje, né? E eu me lembro que eu comecei a desejar que chegasse logo o fim de semana. E aí eu falava, poxa vida, veja a hora de chegar o sábado, veja a hora de chegar o domingo. E aí eu comecei a perceber que, de fato, todos nós, em maior ou em menor grau, ficamos com um desejo de que o que há de vir venha logo. E isso, em alguns cenários, pode parecer até bonito, pode parecer até, poxa vida, eu estou com uma expectativa, e às vezes a gente até acha que isso é uma boa escatologia, porém é interessante que quando a gente olha para como o tempo tem passado, como está tudo tão abreviado, a gente mal começou o ano, já é dia 27 de março, e a gente vê o tempo assim correndo, passando pelas nossas mãos, e quando a gente vê, a gente está fazendo isso acontecer, desejando que ele de fato passe, porque se hoje é segunda-feira e o meu coração tá, não vejo a hora de chegar o sábado, eu estou querendo que quase que 70% da minha vida não exista ou passe muito rápido. Eu não desfruto disso, eu estou querendo isso. Eu estou matando parte da minha vida. Parte da minha vida. Nossa, e eu também uma falando que a percepção foi menor dos nossos pais. Porque maior, mas ao ficar da vida, a quantidade de lembranças, de memórias e de percepção de vida, o quanto que eu percebi a vida, o quanto que eu vivi, o quanto que eu desfrutei da vida, era maior do que o que a gente sente hoje. É como se 50 anos deles equivalessem a 90 nós. Porque a gente não está presente nas coisas, e aí a gente não cria memórias. E aí passou, eu nem sei, hoje é dia 27 de março, quando eu olho e falo, o que eu fiz esse mês mesmo?
O que aconteceu? Exatamente. Por quê? Porque eu não estou presente, porque eu não vivo intensamente o hoje, porque eu não saboreio. E aí, se eu não saboreio, eu não vou ter sabedoria. A sabedoria Amigo, é a capacidade de saborear. você entrou num ponto muito importante, muito importante. A gente fala muito de valorizar o presente, e sim, temos que valorizar o presente, mas por quê? Porque o nosso presente será o nosso passado. E o que é o nosso passado? É o nosso tesouro. É no passado que está a nossa identidade. É no passado que está o que somos, o que temos, o que ninguém pode tirar de nós, é aquilo que eu vivi. Ninguém pode tirar de mim aquilo que eu vivi. E se eu vivi bem vivido, isso gera em mim uma satisfação, uma alegria, um contentamento, uma força para continuar vivendo. Mas se eu não vivi, se eu vivi mal, se eu saboteio o meu presente, então eu não tenho memórias, eu não tenho lembranças. Aí você percebe, por exemplo, que quando a pessoa começa a perder memória, ela começa a perder identidade, né? Ela começa a se sentir vazia, ela começa a se desconectar. Então, uma geração que não consegue gerar boas memórias, está o quê? Está vazia, está sem identidade, está desconectada, está sem senso de propósito. Por quê? Porque É, não tem história. Não tem coisa mais gostosa do que sentar para ouvir é, história. E o que é história? Só vira história o presente bem vivido. é isso. Ninguém conta história da tarde que você passou olhando o Instagram à toa. A não ser que É, algo aconteceu de bom ali que você viveu mesmo. Mas você não conta. é, Histórias são o passado que a gente conta foi um presente bem vivido, né? é, O que é a pregação que a gente faz no domingo? A gente conta histórias do passado, mas de é, pessoas que viveram intensamente o seu presente, né? Então, o segredo para construir esse patrimônio absurdo que é a nossa história, o nosso legado é viver intensamente. É uau, viver o presente. É estar ali. Que é um arrependimento que eu carrego no meu coração, eu acho que muita gente carrega também, foi de muitos momentos em sala de aula que eu tava ali, mas não tava, sabe? Eu tava ali, mas não tava vivendo a aula com tudo e não tava. Aí que passa, você se forma, você acaba o terceiro ano, acaba aquela. Você fala, nossa, e aí, sabe? Aí você tá, mas não tá. E assim, e qual é a grande questão? O estar de corpo, mas não estar de mente, é uma grande tolice. é, Por quê? Porque você não tá fazendo, não tá nem numa coisa nem na é outra. isso. Porque se você pudesse, pelo menos, não, beleza, eu não vou estar aqui, mas vou estar totalmente num outro lugar. Eu estar vivendo uma outra coisa, né? Mas não, você não vive nenhuma coisa e nem outra. Então, o que Jesus está falando é: não sabote sua vida, né? Viva a sua vida. Amanhã, certamente nós teremos outras coisas para fazer, nós teremos outras oportunidades, mas a que eu tenho hoje é assim, às vezes, amigo, o que acontece? Os momentos mais gostosos da nossa vida não são nem sempre os mais grandiosos, os mais brilhantes, mas os mais bem vividos, É, né? Eu sou muito fã do Messi. E o Messi, antes da última Copa do Mundo, ele falou assim, que ele ganhou, né? Ele falou assim: essa, independente do resultado, será a minha melhor Copa do Mundo. Ele falou isso. Eu acompanho tudo do Messi, né? Acompanho muito o Messi. Aí ele falou assim: independente do resultado, essa será a minha Copa do Mundo. Por quê? Porque nas outras Copas do Mundo eu ficava tão ansioso que eu não vivia a Copa do Mundo. Essa não, essa independente do que acontecer, eu já estou curtindo meus companheiros, curtindo cada momento, curtindo cada treino, curtindo, independente do que vai acontecer. é, E aprove a Deus e acredito que ele viu tão intensamente aquele momento que acabou conquistando a Copa do Mundo, né? Mas ele já estava disposto a viver aquele momento. Então ele já era a quinta Copa do Mundo dele. Mas finalmente ele aprendeu e disse: nossa, as outras Copas eu não tenho nem muita lembrança dela. Ele fala: passou tão assim, sabe, que eu não sei, eu não peguei ela, eu não vivi, mas agora eu vou viver. é, Então, eu daqui a pouco vou fazer 40, a gente vai fazer 40 anos daqui a pouco tempo, né? E eu não quero fazer 50, 60, 70 e dizer: nossa, cadê minha vida? Não, eu é, quero vivê-la de uma maneira tão intensa em cada dia, tão presente em cada dia,
que diga, nossa, eu tô sentindo o dia. Porque quando Moisés fala, ensina-nos a contar os nossos dias, é isso, eu quero sentir o dia, eu quero perceber o dia. Eu quero pegar o dia, não quero que o dia escorra pelas minhas mãos, né? É o carpe diem de Horácio. Essa é a ideia de Horácio. Depois foi distorcido, tipo assim, como viva de maneira irresponsável. Alguns usaram assim, né? Na década de 70, o movimento hippie usou assim, não, viva de qualquer forma, é o carpe diem. Não, o carpe diem não é isso. O carpe diem de Horácio é antiguíssimo. Ele falava, colha o dia. O dia bruto. Você vai viver esse momento, porque esse momento, ele é único. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Podia abençoado. Vamos acabar. Eu estava pensando esses dias que saúde tem tudo a ver com conexão. E doença tem tudo a ver com desconexão. Nossa. Pode ser que um membro que está saudável é porque ele está conectado um no outro, com o fluxo sanguíneo que está conectado, com seus nervos que estão conectados. Você vê até no texto de Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, né? O texto da visão de Ezequiel, o que é a restauração, conexões acontecendo. E quando a gente fala até de saúde mental, a gente está falando de sinapses, de conexões que precisam acontecer. E se tem uma coisa que adoece a gente, é essa desconexão, essa separação, essa fragmentação. Eu penso que hoje a gente tem vivido de forma fragmentada, porque a gente está aqui, mas não está. A gente está de corpo presente, mas o espírito e a alma não está no mesmo lugar que o corpo está. Muito forte. E aí essa desconexão, eu estou aqui, mas não estou, isso não é saudável, isso não é biológico, isso não é o porquê Deus nos fez e o para que Deus nos fez, isso nos adoece. Porque desconexões adoecem, essa fragmentação nos adoece, né? Muito bom. Eu quero falar duas coisas sobre isso que você falou de desconexão. A primeira é o papel que a internet, sobretudo as redes sociais, exercem sobre a nossa mente hoje. É muito comum a gente estar num lugar e pensando, o que é que está rolando no WhatsApp? O que é que está rolando no Instagram? O que é que está rolando no Facebook? O que é que está rolando no TikTok? E você está aqui, mas está lá. E isso foi criado de maneira proposital. Isso foi pensado. Isso não foi uma coisa. Isso foi uma estratégia psicológica. Tem um documentário, estava na Netflix, não sei se está ainda, que é o Dilema das Redes. E mostra executivos e funcionários das Big Techs dizendo: eu saí dela por uma questão moral, uma questão de consciência. Eu via como uma coisa era feita para capturar, para sequestrar a mente das pessoas, para viciar as pessoas. Então, a notificação que é mandar, a pessoa deu um tempo, ela percebeu que ela está tendo uma libertação, ela manda mais notificação, sabe? Então, é tudo pensado para te cativar, para te capturar, tá? Para tomar o seu tempo. Você depois chega no final do dia, olha ali, quanto tempo eu gastei aqui na rede social? 4 horas, 5 horas, meu Deus! Né? Roubando hoje. Roubando a sua vida, roubando a sua vida. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar muito quando a gente pensa em estar conectado com a nossa vida. Fala, amigo. Sabe uma outra estratégia que eu vi para roubar a gente hoje, para uma estratégia moderna de não viver o hoje, é o esvaziamento dos significados. Por exemplo, conexão. Conexão hoje virou o significado de conectividade. Então, se eu estou online, eu estou conectado. Só que, na realidade, é muito provável que eu esteja, naquele momento, desconectado de mim. Perfeito. Né? Do meu ambiente, da minha família. E eu preciso, claro, nós estamos aqui usando a internet, nós vamos usar em muitos momentos, mas conexão é eu estar no mesmo ambiente que o meu corpo está. Eu estar unido espírito, alma e corpo. Quando eu estou num lugar em que o meu espírito está, a minha alma, minha mente está e o meu corpo está, esse lugar virou um lugar muito poderoso. Então, primeiro
significado que foi esvaziado é esse significado de conexão. Um segundo significado que eu acho que foi distorcido é o de curtir. Porque, por exemplo, hoje o que é curtir? Curtir algo é você apertar um botãozinho 2 vezes, você clicar na tela 2 vezes. Isso é curtir. Mas quando a gente olha para o real significado do que é curtir para nós, curtir é você pegar algo e deixar de molho. Deixa de molho ali e deixa, e vai saindo o gosto. Você pega um queijo curtido, você pega um couro e vai curtir. É você deixar aquilo e deixar, e deixar, e deixar, e deixar. Então, isso é curtir. Curtir é passar tempo tirando e deixando, 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 deixando. E a gente acho que... E o áudio tá falhando aí? Tá falhando para você também? Para mim falhou um pouquinho, mas agora ficou bom. Voltou? Tá bom agora. Então, tá. E esse esvaziar do curtir, porque a gente trocou agora, a gente não sabe mais o que é curtir. E aí a gente acha que curtir a vida é fazer coisas rápidas. Na realidade, curtir a vida é desfrutar e aproveitar, contar cada segundo, cada momento. Eu gosto de um poema do Rubem Alves, né? O Tempo e a Jabuticaba. E ele conta que era como um menino que no início ele chupava as jabuticabas displicentemente, até que ele percebeu que estava acabando as jabuticabas. E aí quando ele percebe que está acabando, ele vai roendo agora até o caroço. E agora ele vai aproveitar ao máximo, porque ele sabe que não tem mais tanto assim. E a gente só tem o agora, não é nem o hoje, porque a gente nem sabe o que vem depois, né? Eu nem sei o que eu tenho para depois. O que eu tenho é o agora, o que eu tenho é o eterno, né? E tem um conceito bíblico, amigo, que é Deus trabalha com o que está nas suas mãos. Isso acontece muito na Bíblia. E Deus ele pede o que está na sua mão. E o que está na nossa mão hoje é o hoje. É o que a gente tem. É o que a gente tem que dar para Deus, o que a gente tem que viver é o hoje. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Que você está empolgado para ir jantar com sua família, jantar com sua esposa. Daqui a pouco você é capturado. Daqui a pouco dá uma lembrança. O que está rolando no Instagram? O que está rolando no WhatsApp? Que aí você começa e daqui a pouco, quando você vê, você gastou um bom tempo, você dividiu a sua atenção, dividiu o seu coração. Acabou o jantar. E você não viveu aquele jantar. Você pagou uma conta, às vezes até cara, fez uma viagem para um lugar legal. Você não viveu a viagem. Eu lembro quando eu era adolescente que isso não existia. Porque a gente não estava tão falsamente conectado. Então, cada momento, assim, eu tenho memórias de 13, 14, 15 anos com meus amigos que, assim, sabe, um dia que eu curti. Cara, que dia que eu vivi, que experiência. Lembro das minhas férias de meio de ano, eu ia pra fazenda, né? E a fazenda ajuda, a gente já fala sobre isso daqui a pouco, né? A fazenda, a natureza ajuda muito. Cara, cada dia, acordar de manhã, ir pro curral, e montar cavalo, e como eu vivia. E às vezes você vai para um lugar legal, mas basta ter um Wi-Fi que você não vive. Acabou a diária, acabou o seu final de semana, e cadê? Passou. Você levou mais tempo, às vezes, tirando selfie, editando a foto, postando stories, respondendo stories, né? Fazendo vídeo, e acabou, e passou. A gente faz caravana para Israel. Israel é um lugar tão lindo. E esse ano, por exemplo, foi um ano que eu fiz pouquíssimo vídeo, pouquíssima gravação, porque eu falei, não, eu não vou ficar o tempo todo. Mas você fica ali, você tira tanta foto que você não olha a coisa. Você olha mais pro seu celular do que... Você não olha, você não vê, você não percebe, você não sente. Né? Botou aqui no Mar da Galileia, mas você botou a mão na água do Mar da Galileia. Né? Você sentiu o sabor amargo do Mar Morto. Você não sentiu a temperatura do Jordão. Então é uma coisa que a gente precisa pensar muito. E aí, meu amigo, falando sobre conexão, a gente não pode também esquecer a conexão com o outro. Porque, na verdade, o grande prazer da vida é o conectar-se com o outro. Né? Eu até escrevi um texto aqui no meu Instagram que Adão, ele tinha uma conexão com Deus como ninguém nunca teve, a não ser Jesus, porque ele não tinha pecado para separá-lo de Deus. Adão tinha uma relação com os animais totalmente pacífica, como a gente não tem mais hoje.
Adão estava num ambiente perfeito. Adão estava bem consigo mesmo, como ninguém está, porque ele não tinha contradições em si mesmo, ele estava nu e não se envergonhava, ou seja, ele era pleno com sua autoimagem. Entretanto, Adão estava só. É, E quando Deus cria Eva, ele fala assim: agora sim, é, agora sim, agora eu posso me conectar com alguém que é kenedo para mim, na hebraico, que é me completa. Então nós precisamos de conexões humanas. Tem uma coisa muito legal. Tem uma pesquisa que é encomendada pela ONU todos os anos para falar dos países mais felizes do mundo. uhum, Tem 6 anos que a Finlândia ganha em primeiro lugar. Geralmente Finlândia, Dinamarca, Noruega estão ali sempre no topo, porque são países de IDH, qualidade de vida, muito alto. Então sempre estão no topo. Né? O Brasil, infelizmente, agora já saiu desse ano, e o Brasil caiu umas 10 posições, né? Infelizmente. E aí, uma surpresa na lista desse ano. Israel uhum. aparece em quarto lugar. Israel Aí, pô, mas como que Israel aparece em quarto lugar? Israel é uma nação muito recente, Israel é uma nação que tem alguns conflitos, Israel é uma nação com problemas, e aí quando se vai investigar o porquê que Israel aparece em quarto lugar como nação mais feliz do mundo. Vou te mandar depois essa pesquisa recente. E aí a ONU, né, através dessa pesquisa, entende o seguinte: em Israel eles aprenderam profundamente a ter conexões sociais. É um país, é o país hoje que mais sabe dar identidade ao seu povo e estabelecer conexões sociais. Então, apesar de alguns índices no IDH, por conta da guerra, por conta do conflito, estarem atrasados, a satisfação com as conexões sociais são tão profundas que coloca Israel acima de França, de Estados Unidos, de Austrália, de um monte de país top. Ah, Entende? Então, é muito importante estar no presente também pra fazer. para que as nossas conexões sejam maravilhosas, né? Eu tá brincando com meu filho aqui, tá aqui, não tá pensando, dividido, falando com ele. Às vezes isso acontece comigo, eu não tô me policiando com isso. Eu tô conversando com minha filha e eu sei que hoje ela se interessa muito em conversar comigo, mas talvez chegue a adolescência daqui a pouco ela não se interesse mais tanto. Talvez ela se interesse mais por estar com os amigos do que comigo. Então, eu deveria aproveitar mais esse tempo que ela quer comer atenção, papai, 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 e quer que agora às vezes fale. Fale. E às vezes ela pede, olhe para mim. Nossa, isso corta meu coração. Mas por quê? Porque eu também luto com o meu tempo, que me chama para essa falsa conexão o tempo todo. Então, estar no presente para estabelecer conexões profundas, para estar conectado consigo mesmo, em primeiro lugar, É, e estar conectado com o outro, nos tira dessa tirania da ansiedade, porque a ansiedade é desconexão. é isso aí. Ansiedade é desconexão. Que coisa profunda, meu amigo. Que coisa profunda. Amigo, eu quero te dar um outro texto aqui do Sermão do Monte, que Jesus fala em Lucas 12, 25. Eu queria que você comentasse esse texto. Olha que legal. Ele fala assim, ó: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, não podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? A questão aqui é, se preocupar resolve? E tem até, eu nunca vi essa pesquisa, mas eu já vi algumas referências, né, de estudos, enfim, de certa forma, uma estimativa de que 95% das nossas preocupações, elas nunca se concretizam, né? Que a gente gasta 95% da nossa energia com problemas que a gente nunca terá. Que a gente, de certa forma, não resolve porque não tem como resolver, né? E eu tenho entendido que, de fato, o Senhor não nos chamou para andar ansiosos, mas para sermos zelosos. Porque o zelo, Isso. sim, o Sim. zelo é um sentimento de amor, de atenção e de cuidado e, por vezes, até de inquietação, porque, puxa vida, eu estou
de alguma forma interessado no seu bem-estar e você está com um problema, eu vou ficar de alguma forma movido e comovido, isso é zelo, porém o zelo é uma ação. Então, se não pode virar uma ação, e aí eu acho que isso vem na esteira também do que Jesus nos ensina sobre a forma como a gente lida com as preocupações, e eu gosto de interpretar assim, e aí você me corrige se eu estiver errado. Preocupação tem que virar ação, senão ela deve virar uma oração. Então, ou a preocupação vira uma ação, ou ela vira uma oração. Claro que a oração já é uma ação, né? Mas é ter essa compreensão de que uma preocupação que eu não posso fazer nada, ela deve deixar de ser uma preocupação, ela precisa ser deixada para lá, porque como eu aprendi com você, se eu não alcanço, aí eu Eu descanso, né? descanso. Aí eu te contar a história por trás dessa frase. Ou seja, se é história, e se é história que eu vou contar, é porque foi um dia um presente bem vivido, né? Acho que isso é legal. Vou até postar isso, né? O que vira história foi um presente. O passado que vira história é um presente bem vivido, né? Foi um presente bem vivido. Então, olha que coisa legal. E falando também com Israel, né? As coisas hoje Israel tá bem no tema aí que o meu sobrinho Israel tá chegando também. Chega quando, amigo? Chega entre maio e junho. Nossa, daqui a pouco. E aí a pergunta, tá curtindo a gestação? Sim, sim. E é interessante isso, né? Porque eu tava conversando com a Jéssica esses dias, ela falou, não vejo a hora que nasça, né? Não vejo a hora que venha logo. E aí lógico, a gente quer logo ver o rostinho, Lógico. quer, Sim, mas sim. é tão precioso curtir essa fase dele movimentando lá dentro da barriga e você colocar a mão ali, sentir. Ontem eu fiquei tão emocionado, eu coloquei a mão na hora que eu coloquei, pum, aquela coisa, falei, meu Deus. Já pensou não viver isso? Não, tipo assim, ó, olha, você vai Deus fala assim, ó, não vai ter gravidez, eu vou te mandar o bebê pronto aqui. Não é legal, né? É bom viver o processo, né? Vamos viver o caminho. É interessante. Lá em Eclesiastes 3:11 diz assim que Deus fez tudo formoso Meu tempo. no seu tempo. Se for no tempo certo, é formoso. Deixa eu contar a história da frase onde eu não alcanço descanso. Acho que eu nunca te contei, não sei se te contei. Mas foi na nossa primeira viagem para Israel. Eu não tinha ainda agência para fazer a viagem, então eu contratei uma agência para fazer a nossa viagem. Então eu contratei, o meu grupo tinha 50 pessoas. Tinha mais dois grupos saindo aqui da Bahia, ambos com 25 pessoas. Então, no total, nós éramos 100 pessoas indo por essa agência para Israel. E quando nós chegamos no aeroporto de Tel Aviv, vem uma pessoa de Israel, representante da empresa local, e falou assim, olha, vocês foram enganados, vocês não têm hotel aqui, vocês não têm nada contratado aqui. A empresa que vocês contrataram no Brasil, ela enganou vocês, ela não pagou nada e vocês não têm nada aqui. E foram 100 brasileiros em pânico no aeroporto de Tel Aviv. Vamos fazer isso, vamos para lá, vamos fazer, vamos acontecer, vamos para a embaixada brasileira, vamos e tal. E eu falei, só que eu não podia tomar nenhuma decisão porque a pessoa responsável da agência chegaria num voo 9 horas depois. E eu falei, gente, a gente não pode fazer nada enquanto ela não chegar, para a gente conversar com ela e buscar uma solução. Então seriam 9 horas onde eu não podia fazer nada. Eu não podia fazer nada. O que eu poderia fazer naquelas 9 horas era orar para dar tudo certo e esperar. Né? E aí convenci as pessoas a esperar. A gente tem que esperar, vamos esperar, tem que esperar ela chegar. Né? E aí, nesse período, as pessoas aflitas, nervosas, eu tentei pacificar todo mundo, já fiquei pensando alternativas e tal, plano. Mas chegou um momento que eu vi que não tinha mais nada para fazer, amigo. O que eu fiz? Estava muito cansado da viagem. Eu encostei a minha mala num cantinho do aeroporto, assim, deitei e fui dormir. E aí, foi engraçada a reação. Cara, você não está preocupado? Você vai dormir? Senão você vai. Tem a parte que eu fui tenso, parte da região, foi tenso. Você vai dormir, aí eu dizia para pessoa, gente, eu não tenho mais nada para fazer. Tudo que eu poderia fazer já foi feito, só posso agir agora quando essa pessoa chegar. Quando ela chegar, eu vou agir.
Mas se eu não alcanço mais, eu vou descansar, que eu estou muito cansado. É. Ah, E ali foi uma lição muito, muito legal, porque realmente a gente não tem o que fazer. E aí foi todo mundo relaxando, e aí um foi para o Starbucks, outro foi passear no aeroporto, outro foi tomar um café, comer uma coisa e tal, e aí ficamos. E quando a mulher chegou, e aí a gente foi conversar com ela e buscar resolver, e graças a Deus a gente conseguiu uma solução e resolveu tudo. Mas nasceu ali das pessoas verem que eu descansava porque eu não tinha mais o que fazer. ah, Né? E aí eu queria muito que você que está assistindo essa live entendesse isso. Tem hora que você não tem o que fazer. É o que Jesus falou. Você não pode aumentar a sua estatura. Você não tem coisas que você não pode fazer. Então você não se preocupa, porque o que adianta se sofrer por algo que você não tem como mudar? Mas ainda existe uma coisa maravilhosa. Você não tem o que fazer, mas tem alguém que pode fazer algo por você, né? Tem alguém que pode. E Pedro fala em 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu acho muito legal isso, porque é um chamado para terapia, quando você desabafa a sua ansiedade com alguém, isso já, só por falar, já alivia. Mas Deus não é apenas o terapeuta que te ouve, só por te ouvir ele te alivia. Não. Ele também age. Ele tem um poder de ação real sobre o seu problema. Então você não consegue mais fazer nada e você é zeloso, faz tudo o que você pode fazer. Não podendo fazer mais nada, você entrega e descansa. E aí, na Bíblia diz que Deus gosta disso, amigo. Isso é maravilhoso. Que Deus gosta de quem descansa nele. Isaías 64 fala assim, nunca se ouviu da história um Deus assim, que trabalha por quem nele espera. ah, Ele gosta disso. Tem um outro texto em Isaías que Deus fala assim para Israel, ô Israel, infelizmente vocês não querem descansar em mim, vocês querem fazer alguma coisa. Eu já falei para vocês que vocês não têm o que fazer. Vocês querem montar em cavalos rápidos e fugir? Não adianta. O vosso inimigo tem cavalos mais rápidos ainda. Vocês não têm o que fazer. Sabe qual é a sua força? Descansar. é. Voltando e descansando, sereis fortes. A frase assim, ó. A vossa força está no sossego. Eu acho lindo isso. Ah, O que de melhor vocês podem fazer é descansar em mim. Aleluia. ah, É o que melhor. Quando você não tem o que fazer, a coisa mais poderosa que você pode fazer é descansar em mim. E por que Deus gosta tanto disso? Porque quando você descansa em Deus, você honra Deus. Você confessa a sua dependência no poder de Deus, sua confiança. E Deus gosta de receber. Quem não gosta de receber confiança, amigo? Quem é que gosta de receber desconfiança? Né? Então, por exemplo, se você está dirigindo um carro e a pessoa que está do lado eu lembro quando eu estava começando a dirigir, tinha um amigo que é do meu lado e ele ficava com muito medo quando eu estava dirigindo. Ele ia com a mão no freio de mão. E ele dizia assim, se você fizer a barbeiragem, eu puxo esse freio de mão. Lógico que eu levava numa boa. Naquela época eu não sabia dirigir direito mesmo, então, mas hoje talvez já não gostaria tanto, porque, poxa, é chato andar com alguém que desconfia tanto de você, né? Então, quando nós desconfiamos tanto de Deus, nós não honramos a Ele. Agora, imagina se você está dirigindo na estrada e você olha para o lado, sua esposa está dormindo. Qual é a sua reação? Você fica ainda mais zeloso. Porque a confiança dela te honra, ela te responsabiliza. Uau. Deus, quando vê alguém descansar nele, ele tem caráter. Ele fala, eu tenho que honrar essa pessoa. Eu tenho que honrar. É Salmo 91, 17 que fala assim, ó, se apegou em mim com amor, então eu livrarei. Eu colocarei no alto retiro. Tipo assim, a confiança obriga quem tem caráter a dar uma resposta. Uau. Eu acho isso tão poderoso que mesmo, lógico, eu não quero relativizar o pecado e o erro, não é a questão, mas mesmo quem está errado, quando ele deposita a confiança em quem é fiel dá uma resposta. E é o que Paulo ensina em 2 Timóteo 2,13, ele fala assim, ó, se você negar o Senhor, ele pode te negar. Você rompeu com ele, ele pode romper com você. Mas se você for infiel, você não nega, mas você é infiel, ele não pode ser infiel, porque ele negaria a si mesmo. Eu gosto de ilustrar, amigo, agora para passar a bola para você, a gente encerrar a live, ilustrar com uma cena do
Duas cenas rapidinho. A primeira cena é a seguinte: imagina que tem duas crianças que estão brincando e a brincadeira vira meio que briga. E uma bate na outra. Quando ela bate, a que apanhou fica com raiva e quer descontar. Então a que bateu, a que está errada na história, a que bateu, ela começa a fugir para não receber a vingança da outra. E ela encontra você. E ela agarra as suas pernas e fala: tio, me ajuda, porque fulaninho quer me bater. Você pega ela e fala: não, você vai apanhar mesmo. Tome, fulano, bata. Você não faz isso. Mesmo ele estando errado, você protege ele. Por quê? Porque ele agarrou em você. Ele agarrou em você. Então Deus diz no Salmo 91:17: porque se agarrou a mim, eu vou dar uma resposta a ele. Eu vou livrá-lo, porque ele se agarrou a mim. É igual. A segunda cena, para terminar, foi a cena do filme Troia. No filme Troia, Paris bagunça tudo, né? Ele que bagunça tudo. Ele toma a mulher do Menelau, bagunça tudo. Aí o Menelau desafia o Paris para um duelo, ele aceita. E aí tem um momento que o Menelau tá para matar Paris, só que Paris covardemente se arrasta até Heitor. Você lembra dessa cena? Quando ele se arrasta até o Heitor, ele agarra no Heitor. E o Heitor não deveria fazer isso, ele fala: Menelau, infelizmente, ele agarrou em mim. Eu não posso deixar de dar uma resposta à confiança em mim depositada. Entende? Então, quem tem caráter responde à confiança depositada. Então, eu sempre penso isso. Eu assim, lógico, isso é uma coisa que eu amadureci com o tempo, mas eu geralmente gosto quando chega a fase que não tem mais nada para fazer. Sabe? Eu gosto desse momento. Porque dizer com nossa Deus, o senhor sabe que eu fiz tudo, né? Agora é contigo. Aí eu relaxo, porque enquanto depende de mim, a parte que eu fico mais tenso, amigo, a parte que eu fico mais tenso, diante de Deus sabe disso, a parte que eu fico mais tenso é enquanto depende de mim. Nossa, tem coisa para fazer, será que eu vou fazer direito? Sabe? Tem coisa para fazer. Mas quando eu falo: ó, fiz tudo, Senhor, agora é contigo. Aí que eu descanso, aí que eu gosto. Porque eu sei que ele é fiel, né? Salmo 34, versículo 8. Provem e comprovem que Deus é bom. Feliz é o homem que nele se refugia, que nele confia. Fala um pouco sobre isso também, meu amigo, para encerrar. Eu já nem sei se eu falo alguma coisa, porque eu talvez vou tirar um pouco do brilhantismo dessa sua fala. Mas sabe que essa questão do descanso, ela é tão importante, tão poderosa, que Deus descansou. Nossa. É muito contrassenso para nós, né? Porque para a gente descanso está relacionado a cansaço, mas Deus não se cansa, Deus não se fatiga. O texto bíblico vai dizer que ele nem dorme, não tosqueneja, não cochila. E por que ele descansou, né? E eu entendi que não só Deus nos ordena como um mandamento o descanso, como ele descansa, e o texto bíblico diz que ele santificou o descanso. Porque descanso não tem a ver com cansaço, descanso tem a ver com santidade. Porque quem não descansa não consegue se apegar a desfrutar do caráter santo de Deus. E é o que você estava dizendo, né? É esse apegar, e esse apegar glorifica a quem foi dito de segurança. Então, a fé, e eu acho interessante quando chegam para Jesus e perguntam: o que nós temos que fazer para realizar as obras que Deus requer? E aí Jesus diz: a obra de Deus é essa, que vocês creiam. E crer é descansar. Porque a obra de Deus, ou seja, o que eu posso fazer de mais glorioso, não é o que eu posso fazer, mas é em quem eu posso descansar. E aí eu vejo, por vezes, esses dias, um irmão em Cristo falou para mim: não, eu não posso descansar, não, porque o diabo não descansa. E aí eu falei: por isso que ele é o diabo. Porque quem não descansa fica encapetado mesmo. Porque
é um nível de estresse, de tensão, e de cansaço, e de fadiga, de desconfiança, que só pode nos afastar Quem não do que descansa não se conecta, né, amigo? é Como isso. você falou, a ansiedade tem muito a ver com desconexão e quem não descansa não se conecta. Interessante que Deus poderia escolher o culto a ele na segunda, que é um dia pior. Segunda-feira vocês estão pilhados, vem me cultuar. Não, ele escolhe no dia do descanso, porque ele quer você conectado, ele quer você tranquilo, ele quer você sem pressa, né? Para poder viver a conexão Não, profundamente. O descanso ele permite uma conexão, ele permite um recarregar, um renovar, é, né, que tem tudo a ver com santidade, que é separar, Santidade, na verdade, é tornar especial, né? é. Uau, É tornar especial. O kadosh, né, é separar. Por que separar? Porque é porque especial. Porque isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Então, uau, a gente meu precisa Deus. muito aprender a descansar no Senhor para que a vida se torne especial, se Ah, torne gostosa. meu Deus. Né? Esses momentos. Descanso é santidade. Santidade é tornar algo especial, Especial. discernir, separar. E é o que Deus no, a gente dizia isso na semana passada, né? Que lá no princípio a palavra colocava ordem no caos, e essa palavra coloca a ordem no caos da nossa mente também até hoje, mas uma outra coisa que Deus diz, que Deus fazia a partir da sua palavra era separar. Isso aqui é especial. Isso aqui precisa ser tratado como especial. Ele separa a luz das trevas, ele separa a porção seca da porção molhada, ele separa o dia da noite e ele começa a tratar como especial o que é especial. E a Nossa. gente hoje pode olhar para o que ele nos deu e santificar tudo. Né? Santificar tudo, dar a ele a glória que é devida, tornando cada coisa que a gente faz em algo especial. É especial mesmo, glorificar ele naquilo que a gente está fazendo, né? Seja Maravilha. live, seja ao terminar a live, dar um abraço nos filhos, enfim, a Nossa, esposa, tudo uma vida uma especial. vida especial, Eu acredito muito nisso, amigo. nada, né? Nada, nada é comum. Interessante que é justamente esse o termo do hebraico. O que é comum e o que é santo. O que é santo é aquilo que não é banal. É. Então, eu posso viver uma vida santa, e esse é o nosso chamado. Como eu vou viver uma vida santa? Nada é comum na Ah, minha vida. tudo é sagrado. Tudo é especial. O meu almoço hoje vai ser especial. Eu vou dormir de uma maneira especial. Eu vou Ah, curtir com minha esposa de uma maneira especial. Tudo é muito especial. Tudo é muito bom. é, Amigo, a gente está chegando ao final da live, mas tem coisas para a gente conversar ainda. tem. Eu queria ver contigo, eu não vou marcar agora, não, porque eu sei que a gente tem que alinhar as agendas, mas eu vou marcar, a gente vai divulgar aqui no Instagram. Por favor, me dê essa honra e dê esse prazer para todos nós. Meu Deus, eu ficaria horas e horas, todo dia falando com você. Eu sou Para a gente abençoado demais. marcar uma terceira live. Eu acredito que esse tempo aqui, amigo, tem sido de restauração para muita gente, creio mesmo. Porque tem sido para mim, olha que coisa interessante. Eu vivi a última live intensamente. Eu de fato recebi. Eu não estava aqui apenas preocupado, sabe quantas pessoas tem na live, quem tá entrando. Não, eu estava aqui recebendo. Recebi tanto, de maneira tão profunda, que aquilo me inspirou para pregar na igreja. Preguei uma mensagem que inspirou muita gente, teve muito feedback, pastor, aquilo mudou a minha vida, aquilo mudou a minha vida, aquilo mudou a minha vida. Então, na verdade, é esse poder de estar presente que faz a nossa mente receber profundamente o que Deus tem para nós e que muda a nossa vida. É, Então, tem muitas pessoas que não estão conseguindo viver o que Deus tem para elas porque o que Deus tem para elas não entra. E por que não entra? Porque não conecta. Então, todas as decisões são tomadas em agonia, é, nunca em inspiração, em conexão consigo mesmo, sabe? Não houve um tempo de se conectar para receber, para se inspirar. Eu sempre falo que a meditação tem três fases. A meditação tem a conexão, que é a base da meditação. tem. A meditação tem. Estou esquecendo a segunda fase agora, mas é a conexão.
Não, a meditação tem a compreensão, a conexão, a compreensão, que é você entender o que está acontecendo depois da conexão, e a terceira fase, que é a inspiração. Que a inspiração é a transcendência, né? Uhum. O que era uma frase vira uma direção para a sua vida. Aquilo enche, aquilo te preenche, aquilo te leva para outros lugares. Então, assim, é muito comum, por exemplo, eu atender pessoas que estão vivendo naquele piloto automático, naquela agonia, e eu falo, calma, vamos pensar aqui, por que você tomou essa decisão? Nem sei. Por que você escolheu essa área, esse curso? Por que você escolheu essa pessoa para casar? Não sei, eu fui. Porque elas não estavam conectadas, elas não santificaram o coração, o tempo. Foi tudo decisões tomadas por impulso, né? Ansiosas. Então, quando a gente aprende a santificar o nosso coração, para ser um lugar de conexão, de compreensão profunda e de inspiração, que é essa direção de Deus, então a gente não anda mais sendo empurrado, né, pelas marés, mas a gente é guiado pelo Espírito. A gente vai vivendo uma vida que não é empurrada, ela é caminhada com o Senhor, né? Ela é desfrutada, né? Ela é colhida. E isso é uma delícia, porque assim, a nossa vida está acontecendo agora, sabe? Eu não sei como vai ser o amanhã, mas assim, a minha vida hoje está sendo uma bênção. Eu estou vivendo esse agora, eu tô vivendo. Você está vivendo esse hoje. Eu tenho certeza, amigo, que Deus tem para você coisas lindas amanhã, né? Mas o que você está vivendo hoje é lindo. Você tem uma esposa maravilhosa que te ama, você tem 2 filhas lindas, você tem um bebê que está sendo gerado, você tem um ministério tão frutífero, né? Tão frutífero. Uma família linda. A gente não sabe como vai ser o amanhã. Eu creio que vai ser lindo, que vai ser tremendo. Mas o que você está vivendo hoje é maravilhoso, né? É tremendo. Então, isso pode ser aplicado para todos nós, porque cada um de nós tem um hoje especial. Tem um hoje santo. Tem um hoje precioso. Não é verdade? Por isso que Jesus é o caminho, né? E não a chegada. Ele é a caminhada toda. Ele é o princípio e o fim, mas ele é o caminho. E a gente pode... Eu sou o caminho. O caminho, né? Curtir a caminhada, porque curtir o hoje é curtir Jesus, é curtir a jornada toda. E isso é santificar. Meu amigo, obrigado, viu? Amigo, muito obrigado por esse tempo. Foi uma... Para eu captar tudo que eu puder. Você me inspirou hoje. Não, você me abençoa muito, amigo. Muito grato por você, pela sua vida. Espero ter outras oportunidades. Te agradeço muito pela sua disponibilidade. E vamos marcar, porque tem outras coisas para a gente conversar sobre a grandeza da vida, sobre alinhamento com a natureza e sobre oração. A gente precisa muito trabalhar com o pessoal a oração como um combate à ansiedade, a oração como um descarregar de ansiedade que, para mim, talvez, dentre os tópicos, talvez seja o mais poderoso de todos, né? Como praticar isso, né? Isso é muito poderoso. Amigo, muito obrigado. Gente, vamos deixar salva aqui a live. Faz, por favor, 3 coisas, se você quiser, se for do seu coração. Curte a live, comenta o que te marcou nessa live, comenta assim, isso me marcou, até porque gera curiosidade para quem vai. Poxa, tem isso na live, eu quero ver. E a pessoa é abençoada porque o seu comentário abençoa a pessoa. E até ilumina a mente da pessoa. Até às vezes eu estou assistindo um vídeo e o comentário me ajuda a entender melhor o vídeo. Então, comenta e compartilha com alguém que você ama. E querendo Deus, vamos marcar uma live 3 com o maravilhoso Dr. Jonatas Leônio, pela graça do nosso Deus. Te amo, meu amigo. Obrigado. Te amo, amigo. Um beijo. Um abraço grande. A turma toda. Até mais. Você, até mais. Tchau.